nós do Conectados pelo Compliance, eu, Amanda Seymour, Luana Coutinho, do Minuto de Compliance, temos James Galvão, do James do Compliance, e Carla Locato, do Carla Locato. Estamos aqui hoje com um convidado ilustre, né? Um convidado que a gente gosta bastante, que ele é o grande criador da nossa Bíblia de Compliance, né? Do primeiro livro aí de Compliance, Wagner Giovannini. Queria te agradecer imensamente por aceitar o nosso convite e bater um papo aqui com você hoje. É um papo leve, descontraído. Vamos falar um pouquinho do seu livro, né? Vamos falar um pouquinho aí de práticas de compliance. Então é isso. Muito boa noite. Bom, boa noite, pessoal. Amanda, muito obrigado aí pela introdução, pelos exageros aí, né? A Luana, né? A Carla, o James. Olha, é um grande prazer aí estar aqui com vocês, né? Espero que os participantes, os ouvintes depois aí gostem do nosso bate-papo, né? Porque se eles não gostarem, né? Acho que é problema deles, né? A gente vai gostar entre nós aqui, né? Como nós combinamos antes de começar a gravação, né? Assim que passar a crise, nós vamos fazer o nosso happy hour de compliance presencial, né? Mas muito obrigado aí pela apresentação e pela oportunidade, né? Que vai ser um prazer aí para mim participar com vocês, tá? Bacana. James, vamos começar? Vamos sim. Tá inclusive, a gente até brinca, né, que fazemos aqui parte do fã-clube do Wagner. O negócio não está ajudando aqui, né? O fundo vai ter que botar na cara. E realmente é muito legal a gente poder bater esse papo, porque normalmente a gente vê muita live de compliance, aí são aqueles assuntos, compliance na Covid, o compliance pós-Covid, o compliance, as 9 pilares do programa de compliance, e eu sempre tive muita curiosidade com relação ao livro, porque também foi o primeiro livro que eu comprei, já comecei aí a falar com todo mundo, falei para a Luana, pô, Luana, você está querendo ver essa parte de compliance? Cara, vai nesse livro aqui, não compra nenhum outro por enquanto, vê como é que vai ser. E eu lembro que eu até cheguei a falar assim, cara, se você não gostar desse livro, eu te dou o dinheiro de volta para ela e para a Débora, uma amiga nossa. Ainda bem que ela gostou. Então, realmente, assim, eu quero te agradecer pela generosidade de vir aqui falar um pouquinho com a gente e já começar querendo saber como é que surgiu essa ideia de você fazer esse livro de compliance justamente para poder atingir tanta gente do jeito que ele atinge. Bom, primeiro, antes de responder a tua pergunta, né, acho que qualquer autor de livro, né, ficaria lisonjeado em saber que tem alguém, né, que está gostando do livro, né, que está usando o livro, né? Então, para mim, o meu objetivo quando eu escrevi o livro era que ele fosse útil, né? Então, eu fico muito feliz aí que tem gente que esteja usando, né, o livro. Eu não gosto de ver o meu livro lá segurando a janela para não bater, tá? Eu prefiro que as pessoas rabisquem o meu livro. Mas, falando da ideia de como é que surgiu, né, como que surgiu essa questão de escrever o livro, na verdade foi uma construção, ela não veio da noite para o dia. E eu vou contar uma historinha aqui para vocês, né? Hoje eu estou cheio de historinha, vou contar bastante coisa aqui para vocês, tá? Olha, em 1990, eu morei na Alemanha e eu tinha a minha função naquele momento como engenheiro, né? Eu estava trazendo know-how para o Brasil para algumas coisas novas aqui, né? Na área de máquinas elétricas, rotativas, etc. E quando eu voltei, o meu chefe, na época, né, depois a gente fez uma série de experimentos, tal, ele me convenceu de escrever um livro, porque eram umas coisas que ninguém tinha, tal. E eu comecei a escrever, eu fiz acho que umas 300 páginas escritas, não tinha computador na época, né? Não tinha Word, né? Fiz lá umas 300 páginas à mão, tal. O problema é que, num determinado momento, eu mudei de área. E aí eu não conseguia mais continuar minhas experiências, eu não conseguia mais, não deu tempo, o tempo passou, acabou, não dei continuidade ao livro. Daí, nos anos 2000, então mais ou menos ali uns 10 anos, 8, 10 anos dessa primeira tentativa frustrada, eu estava aí como quase já um especialista na área de gestão
e eu até me tornei depois juiz do Prêmio Nacional da Qualidade, né, lá da Fundação Nacional da Qualidade, e algumas pessoas me convenceram que eu tinha que escrever um livro falando sobre esse assunto e tal, e comecei. Aí já tinha computador. Comecei, escrevi já não sei quantas páginas aí e tal, e o fato é que quando chegou 2002 eu mudei de área de novo, não tinha mais tempo, não consegui e tal, e de novo essas quase 200 páginas que eu tinha do segundo livro, elas ficaram lá, tal, passou o tempo. Bom, então guardem isso. Tá? 2007, o tema compliance caiu no meu colo. No momento que, para falar a verdade, eu nem queria, tá, ir para o compliance, mas eu tive que aceitar esse desafio. Talvez um dia a gente possa fazer uma live só para eu contar como é que foi essa transição da noite para o dia eu virar um compliance officer, tá? Mas esse fica para outro tempo. O que aconteceu? Que eu acabei voltando da Alemanha para aplicar aqui no Brasil algo que parecia ser quase que impossível de fazer num país, né? Um país com alto nível de corrupção, baixa escolaridade, pouco compromisso com ética, com disciplina. Enfim, eu tinha um projeto na mão que tinha tudo para dar errado, tá? Eu me dediquei muito nele, né? Assim, integralmente, para ter que inventar um monte de coisa para que o projeto desse certo. O fato é que o resultado ele foi assim tão espetacular nos primeiros 3 anos, estou falando em 2007, 2008 e 2009, e no final até coincidiu aí com as primeiras reuniões aí do projeto de lei, né? O 6826, que acabou virando a lei 12846, e eu acabei me convencendo que o resultado daquele trabalho que eu fiz, né? Então eu estava olhando o compliance, né? Já olhando com a prática ali, isso podia mudar o país. E eu precisava compartilhar isso, né? Os meus erros e acertos, né? Numa cartilha. Então eu pensei, num primeiro momento, fazer uma cartilha, algo assim como 100 páginas, 120 páginas, tá? Essa era a minha ideia inicial. Coisa assim, um roteirinho, né? Ali. Bom, e aí, sabe por que eu contei essas duas primeiras tentativas frustradas aí para o meu livro, né? Porque quando eu comecei a escrever sobre compliance, aí eu decidi, dessa vez eu vou terminar. Porque se eu não tivesse tido aquelas 2 vezes lá, as 2 outras, provavelmente eu tinha desistido no meio do caminho. Tá? Provavelmente eu tinha desistido. Então, a ideia foi mais ou menos assim, foi uma construção para eu poder chegar e falar, agora eu vou. Né? E fui, e acabei. Tá? Se não tivesse aquelas 2 coisas iniciais lá, eu talvez tivesse desistido com um monte de desafio que depois eu tive pela frente. Né? Mas, Wagner, agora, dessas 100 páginas, dessa cartilinha, que se transformaram em 500 páginas de muito conhecimento, de muita sabedoria, quanto tempo de fato levou? Desde o rascunho até que você chegasse nessas 500 páginas? Olha, bom, eu comecei a escrever o livro em 2009, tá? Só que eu tinha sábado, domingo e férias para me dedicar ao livro. Né? Durante a semana, sobrava muito tempo, muito pouco tempo para mim. Eu saía da Siemens, eu passava na academia, né? Acabava chegando em casa, tipo 10 horas da noite, o dia já estava praticamente morto. Né? E aí, nesse período, acabou acontecendo o óbvio. Tá? Quando eu comecei, eu nem imaginava que esse óbvio, que eu vou contar para vocês agora, era tão grande. Tá? Eu comecei então a rascunhar um determinado item. Tá? Mas aí vinha na cabeça, bom, desse jeito que eu estou escrevendo, o leitor não vai entender. Então eu vou ter que explicar um pouco uma coisa que vem atrás disso aqui. Então eu tinha que dar um passo atrás e escrever mais alguma coisa que não fazia parte daquelas 100 páginas iniciais. E daqui a pouco acontecia de novo. E eu tinha que voltar mais um passo. E depois eu tinha que voltar outro passo. E só de texto, né, sem figura, né, fazendo letra pequena, né, com a dimensão do livro, quando eu juntei tudo, tinha 800 páginas. Tá? Isso foi assustador, tá, gente? Tá? Eu pensei, quem em sã consciência vai querer ler um livro de compliance com 800 páginas? Né? É muita chatice junto, né?
Então, eu coloquei ali na minha meta, naquele momento que eu estava com essas 800 páginas, eu falei assim, olha, eu vou ter que reduzir isso para 400 páginas, tá? E aí, gente, ó, começou o meu calvário, tá? Vocês não fazem ideia, tá? O trabalho que deu para fazer essa redução. Que aí eu comecei a procurar o que era supérfluo, tentei fazer referência de partes do livro para eu não ficar repetindo, reduzir parágrafos, mudar o jeito de das escritas que eu fiz, escrevendo de outro jeito. Eu reduzi tamanho de figura que tinha que estar no livro, tirei algumas figuras do livro, né? Bom, de fato, né? Foi uma grande dificuldade. Só que quando eu cheguei no tamanho de 500 páginas, eu desisti. Eu não aguentava mais. A cada coisa que eu olhava, eu achava que eu podia melhorar, que eu tinha que mudar, que eu tinha que fazer diferente. Aí, naquele momento, eu decidi, chega, vai ficar desse tamanho, não mexo mais. Então, nesse momento, aí agora eu posso responder a sua pergunta, tá? Eu comecei a escrever um livro em 2009. No início de 2013, eu vi que estavam com 800 páginas. Aí eu levei um ano para sair de 800 e chegar em 500 páginas. E em dezembro de 2013 eu decidi, ponto final, não mexo mais. Tá? Então, foi mais ou menos esse o processo aí da minha escalada para ter o livro pronto. Ou seja, né, Wagner, nesse caso a gente pode ter certeza que você não tem Twitter, né? Porque escrever ali aquele pouquinho de caractere não é contigo. O cara vai fazer, imagina esse livro aqui no Twitter. Nossa Senhora. Olha, difícil. Mas olha, você vê que não é à toa que é um livro tão bom, né? Demorou um tempão para ser escrito e foi feito assim, com muita maestria, perfeitamente, né? Ah, obrigado. Tem gente que faz livro em 2 meses, gente. Como é que é isso? 2, 3 meses é um livro? Pois é, eu queria escrever a cartilha em um ano, mas... Eu já tenho dificuldade com o raio do LinkedIn, que eu começo a escrever, vou me empolgando, daqui a pouco, máximo já alcançado 1.300 palavras. Putz, lá vou eu começar a mudar. E comecei a mudar tudo. De ontem mesmo, comecei a mudar tudo. Aí depois minha esposa leu assim e falou, não era esse o texto original que você tinha feito. Eu falei, mas tive que mudar. Eu imagino o desafio, porque quando a gente escreve algo, a gente se apega àquilo ali que a gente escreveu e a gente acaba não sabendo qual é o que não é importante, né? Porque a gente lê e fala, não, é tudo importante. E também a gente não sabe quem é aquele público, se são pessoas que já têm uma base e poderiam entender, né, o que você estava escrevendo, ou se são pessoas que precisariam realmente dos conceitos teóricos para depois entender um pouco mais. Então, passado esse desafio de realmente ter que tirar todas essas páginas, a gente quer saber como é que foi para lançar, quais os desafios do lançamento do livro, né? O que é que você tem para contar para a gente dessa fase de lançamento? Foi um outro desafio muito grande, assim como ter que tirar 300 páginas, ou foi menos trabalhoso? Olha, desafio... Olha, eu não sei quantos eu tive, mas foram muitos, tá? De um lado, eu adoro escrever, tá? Assim, eu consigo reunir as ideias rapidamente, organizá-las, né? Porém, o que me faltava de verdade era tempo. Então, esse era um grande desafio para mim, tá? Então, vocês imaginem, durante 4 anos, eu só tinha sábado e domingo, né? E eu tinha as férias, tá? Às vezes me vinha uma ideia, quando eu estava tomando banho, ou quando eu estava a caminho do trabalho, aí eu saía, anotava, né? E quando eu chegava no fim de semana, eu ia mexer naquela ideia. O que era mesmo? Onde é que isso se encaixa? Por que eu pensei isso? Então, isso atrapalha demais. Atrapalha demais aí, quando você vai escrever alguma coisa. Então, para escrever um livro, você tem que ter tempo. Você tem que ter paz, você tem que estar tranquilo, né? Para que as ideias venham e possam ser colocadas no papel no momento certo. Então, esse, assim, para mim, eu acho, tá? Que foi o maior dos desafios. Mas eu tive 2 outros desafios que eu acho que vale a pena comentar com vocês aqui. Ó. Primeiro, o tema, né, o compliance, ele era muito novo, né? E eu praticamente não tinha fonte de consulta.
Então, praticamente 80%, 90% do livro, assim, eu tive que recorrer ao meu próprio conhecimento, né? E isso implica em precisar ter muita segurança para escrever, né? Deixar isso numa obra, isso aqui nunca mais vai ser apagado. E é muito fácil quando a gente faz uma referência do outro autor, porque aí você empurra um mico para o outro autor, né? Se ele tiver errado, o problema é dele, né? Então eu tinha que eu tinha que tomar esse tipo de cuidado, né? E quando você assume escrever algo inédito, porque eu não tinha nada parecido em lugar nenhum, eu procurei também fora do Brasil, tá? Eu tinha muito contato com compliance officers de outros países, né? E não tinha nada parecido que eu pudesse olhar, tá? Então, quando a gente assume esse compromisso de escrever algo que não existe, que é o caso desse livro, né? Você está sujeito a muitos questionamentos de quem vai ler, né? Principalmente os engenheiros de obra pronta, né? Sabe como que é, né? Aquele cara que nunca fez nada, nunca arregaçou as mangas, não contribui para nada, ele só aparece para criticar e faz um barulho danado, né? Então, esse eu acho que também é um desafio do assunto ter sido aí muito novo para montar o conteúdo. E eu tenho um outro desafio, que aí não foi na questão do conteúdo, é um desafio que normalmente os autores não têm, tá? O tema compliance era muito novo, como eu disse, né? Aqui. E eu, quando comecei a procurar as editoras queriam transformar o meu livro num título jurídico. É puro desconhecimento, tá? Mas todas elas queriam transformar o livro num título jurídico. E se há uma coisa que o meu livro não tem, é foco jurídico. E eu também não gostei muito de descobrir a forma como as editoras tratavam os autores como eu, autor de Primeira Viagem, né? E eu resolvi, então, falei, quer saber? Não vou usar a editora. Vou fazer sozinho, tá? Não quero ninguém dando palpite, e aí eu fiz tudo. E isso, para mim, foi difícil, tá? Eu tive que criar todas as figuras do livro, sem exceção, todas elas foram feitas no PowerPoint. O tamanho do livro, eu que bolei, vi o tamanho, a dimensão do livro, tipo de letra, desenho da capa, eu escolhi a foto da capa, eu paguei os direitos do uso da imagem, né? Título do livro, tudo, né? Eu fiz 100% sozinho. Eu fui atrás lá dos registros da Biblioteca Nacional, o código ISBN, que eu não sabia nem o que era na época, né? O código CDD, código de barras, né? Procurar gráfica, escolher a gramatura do papel. Passei madrugadas, né? Procurando esse tipo de coisa na internet. Inclusive, a correção ortográfica ficou comigo, né? A escolha das melhores palavras para colocar na frase. Eu tive assim, que pesquisar muito, relembrar a gramática dos meus tempos de vestibular, olha que faz tempo. Hein? E aí eu tive que me atualizar, porque houve uma revisão ortográfica há pouco tempo. E uma curiosidade aqui para vocês, tá? Coisa que assim, pouca gente sabe. Sabe quem me ajudou muito nesses anos que eu estava escrevendo? Meus pais. Isso mesmo, tá? E como eles não moram em São Paulo, eu ligava para eles, né? E aí eles me ajudavam com algumas ideias. Então, quando eu ficava com alguma dúvida, né, como escrever alguma coisa, tal, para que ficasse claro, né, para o leitor que ia ver, eu estava imaginando, tem leitor que não conhece o tema, então ele precisa entender o que eu estou falando, né? E aí eu dizia no telefone o que eu queria explicar, eu lia o texto, e eles davam umas criticadas lá, sugeriam alguma coisa, davam uns palpites, né? Ali, muda isso, muda aquilo, não entendi, né? Tem até uma coisa engraçada, né? Eles nunca trabalharam no mundo corporativo, né? Eles são aposentados, né? Aqui, os dois têm mais de 80 anos de idade, e fizeram a carreira toda como professores e diretores de escola pública, né? E aí eles se incomodavam com uma série de jargões, né? Que a gente usa no dia a dia e a gente nem percebe. Então lá, chão de fábrica, blue collar, né? Sistema de compliance de papel, sistema de fachada. Outra coisa, compliance officer tem que fazer a lição de casa. Bom, cada vez que eu falava umas coisas assim, a minha mãe já me puxava a orelha. Meu Deus, você vai escrever isso desse jeito, vai colocar isso no livro, isso aí é horrível, né?
Mas aí era um grande problema, porque eu tinha que substituir essas expressões e nem sempre eu conseguia, porque a gente está acostumado com isso, né? Então, por fim, vocês vejam só, eu não tive ninguém especializado no compliance para criticar a minha obra, para sugerir melhorias, para discordar das coisas, né? E, portanto, por outro lado, tem uma coisa boa, né? 100% do que está lá eu sou responsável, né? Para o bem e para o mal. Infelizmente, eu não posso culpar ninguém das coisas que estão no meu livro. Então, isso aí foi de fato, um grande desafio para mim também, para eu conseguir chegar no fim com o livro pronto, tá, gente? O Wagner, que histórias, né? É muito interessante ouvir essas histórias e assim, acho legal a gente falar isso, que você discutiu isso com seus pais, porque o compliance ele tende a ser difícil, a ter uma linguagem difícil, né? E a gente brinca que a gente precisa explicar para uma criança de 5 anos, e se ela entende, todo mundo vai entender. Então, eu achei que foi perfeito. Você bater um papo com seus pais que não conhecem de compliance, mas que você fez de uma maneira que ficou claro para todo mundo. E aí eu tenho uma pergunta para você. Como que você organizou os temas do livro, né? Então, como foram essas ideias aí? Como que você pensou numa cronologia para o livro, os temas, né? Como que foi essa experiência? Bom, olha, essa pergunta também podia até colocá-la como um dos desafios, que não foi fácil, tá? Ali. O meu livro, desde o início, né, assim, quando eu comecei a pensar no livro, ele tem uma função pedagógica, né, função educativa. Tá? Então, eu precisava dar uma sequência lógica para o leitor seguir o seu processo de implementação. Considerando que a maioria das pessoas das pessoas que iriam pegar o livro eram pessoas que não conheciam o tema. Tá? Isso é muito difícil, porque tem certas ocasiões que você precisa conhecer algo que está lá na frente do livro para poder fazer determinada coisa agora. Ou seja, para eu conseguir um certo ponto, né, eu preciso fazer uma atividade, por exemplo, fazer uma atividade 1, mas eu tenho que ter a noção da atividade 2, 3, 4 e 5. Né? Como é que eu vou colocar isso para o leitor que não conhece o todo? O ideal, eu sei que o ideal seria o usuário pegar o meu livro, ler inteiro, e depois de ler inteiro, voltar e começar a seguir de novo. Mas não é todo mundo que faz isso, não é todo mundo que quer fazer. Né? Então, eu tinha que estar preparado para pensar na maioria das pessoas que acabam não fazendo isso. Então, eu tentei organizar os temas para facilitar o aprendizado numa sequência. E sempre que necessário, eu dava uma noção do todo. Mas confesso que os capítulos eles poderiam ser colocados em outra ordem, desde que eles fossem escritos de maneira também diferente. Tá? Aliás, eu nem sei quantas vezes, mas vocês não sabem quantas vezes eu mudei de ordem os capítulos do livro. Joga o Tona de Top lá para frente, joga para trás, tira daqui, joga a gestão de pessoas antes, joga isso aqui, vai para cá, vai para lá. Cadê o código de conduta? Não, o código de conduta tem que estar aqui, não, tem que ser depois. Olha, isso aqui eu fiz N vezes, tá? E sobre os tópicos em si, tá? Então agora eu já vou falar do livro, vamos dizer assim, mais ou menos formatado, né? Eu iniciei os 3 primeiros capítulos colocando fundamentos básicos, né? Explicando o que seria um programa de compliance, como criar um departamento de compliance, né? E nesse pacote inicial, assim, a ideia seria ajudar a formar uma estratégia de implementação, né? Criar um modelo de projeto, por onde começar, falar do Tone at the Top, dar um foco um pouquinho nos riscos. Ou seja, com esse conhecimento, né, e com essa estrutura, a empresa estaria apta para começar o projeto da implementação. Tá? Depois eu coloco num 4º capítulo uma série de assuntos relevantes do compliance, né, que são assuntos que a pessoa tem que ter na mente, ela tem que saber um pouquinho. Tá? Então eu falo sobre conflito de interesse, falo de confidencialidade, proibição de retaliação, falo lá de presentes, doações, relacionamento com terceiros e uma série de outras coisas. Tá? A partir daí,
a pessoa está apta, então, para começar a desenhar os processos e os controles de compliance. Né? Com isso, a empresa estaria criando a forma como que os funcionários iriam cumprir os seus requisitos. E aí, depois disso, eu dediquei alguns capítulos para coisas especiais, processos especiais, tá? Que merecem uma atenção redobrada, comparado com diversos processos de compliance da organização. Então, por exemplo, canal de denúncia, investigação, aplicação de medidas disciplinares. Tem lá também capítulo falando de comunicação e treinamento, porque, no fundo, comunicação e treinamento é o que vai manter a chama acesa. Então, só depois desse pacote que eu incluí algumas dicas relativas ao dia a dia do Compliance Officer e suas interfaces. Como é que ele faz a gestão de pessoas, do time de compliance. E aí, no final do livro, o último capítulo aí, uma pincelada sobre a gestão do compliance como um todo. Tá? Esse capítulo, inclusive, ele é tão assim, vasto, que ele poderia ser tema de um livro inteiro, dada a importância e a riqueza de informações que poderiam entrar ali. E aí, de novo, o poder de síntese não foi brincadeira para mexer nesse assunto, né? Mas eu tentei deixar assim, numa medida certa, né, para o nível da pessoa que estava aprendendo o compliance naquele momento. Tá? Talvez depois de vários anos trabalhando na área, aí esse Compliance Officer vai sentir a necessidade de mais conhecimento relativo à gestão, aí ele vai ter que se aprofundar um pouquinho mais. Né? Então, foi mais ou menos assim aí que eu estruturei todo o livro.